Fala pessoal, bom, continuando a série de embasamento numérico, hoje nós vamos falar sobre as propriedades das potências. Só lembrando da aula passada sobre potências e raízes, nós vimos que todo número elevado a 1, né, é ele mesmo. Né? Então, por exemplo, aqui 26 elevado a 1 é a mesma coisa que o 26. Então, por convenção, né, toda vez que não tiver nada aqui no expoente de um número, significa que tem um 1. Tá? Agora vamos ver as demais propriedades. Né? Vou começar aqui com a primeira propriedade. Então, a primeira vai ser quando o expoente for zero. Tá? Então, todo número elevado a zero é igual a 1, desde que esse A seja diferente de zero. Tá? Porque 0 elevado a zero é indeterminado. Então, por exemplo, nós pegarmos aqui 2 elevado a zero é 1. Pegarmos outro exemplo, π mais raiz de 6 elevado a zero também dá 1. Tá? Segunda propriedade. Segunda propriedade vai ser para produtos de potência de mesma base. Então, se tiver a elevado a m vezes a elevado a n, você repete a base e soma os expoentes. Tá? Então, um exemplo aqui. Por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Então, se repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3 dá 5. Então, é 2 elevado a 5. Tá? Por exemplo, se nós tivéssemos meio elevado a 10 vezes meio elevado a 2. Então, se repete a base e soma os expoentes. 12 mais 2 é 10 mais 2 dá 12. Tá? A terceira propriedade. Terceira propriedade é se nós tivermos divisão de potências de mesma base. Então, A elevado a m dividido por A elevado a n. Então, divisão de potências de mesma base, se repete a base e subtrai os expoentes. Tá? Então, aqui você tem a primeira propriedade, segunda propriedade e a terceira propriedade. Tá? Então, um exemplo aqui por exemplo, 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 3. Se repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 3 dá 2 elevado a 7. Um outro exemplo, se nós tivermos, por exemplo, 2 elevado a 3x mais 6 dividido por 2 elevado a menos 5x mais 1, por exemplo. Então, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, vai ficar 3x mais 6. Como aqui tem duas parcelas, né? Você bota um parênteses. E aí a gente tem a seguinte situação. Sinal de menos na frente do parênteses, como nós já vimos numa aula anterior de embasamento numérico, troca o sinal do que está dentro, né? Então, aqui a gente vai pegar o seguinte. 3x mais 6. Vou trocar o sinal do que está dentro, então vai ficar mais 5x menos 1. E isso daqui dá 2 elevado a 3x mais 5x dá 8x. E 6 menos 1 dá 5, né? Isso nós vimos essa aplicação. Vamos lá na quarta propriedade. A quarta propriedade é quando nós tivermos potência de potência, ou seja, uma potência elevada a outra potência. Então, quando nós tivermos potência de potência, a gente repete a base
e multiplico os expoentes, tá? Então aqui, quarta propriedade. Então, um exemplo aqui de aplicação, por exemplo, x ao cubo elevado à quarta. Então, repete a base, multiplica os expoentes, 3 vezes 4, 12. Tá? Vamos lá para a próxima propriedade. Quinta propriedade. Quinta propriedade é quando tivermos potência do produto. Então, é A vezes B elevado a N. Você pega cada fator desse produto e eleva a N. Então, fica A elevado a N vezes B elevado a N. Ah, então, aí é a quinta propriedade, né? Nós podemos aqui fazer um exemplo. Por exemplo, xy ao cubo. Então, é a mesma coisa que x ao cubo vezes y ao cubo. Tá? Pegando outra propriedade, outro exemplo, né? Raiz de x vezes k ao cubo, tudo isso elevado à quinta. Você pega a raiz de x e eleva à quinta, e o k ao cubo elevado à quinta. Aí aqui nós temos potência de potência, a gente usa a propriedade 4. Então você vai ter raiz de x elevado à quinta, e aqui 3 vezes 5, 15. Então isso a gente tem a quinta propriedade. Então vamos agora para a sexta. Sexta propriedade é quando for a potência de uma divisão, né, de uma fração. Então você eleva o de cima e eleva o de baixo. Tá? Sempre deixando bem claro que toda vez que o denominador estiver em questão, esse denominador ele tem que ser diferente de zero, pois não podemos dividir por zero. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, nessa propriedade 3 aqui, esse A ele precisa ser diferente de zero, tá? Senão a divisão não está definida. Observado isto, a gente pode ver o exemplo aqui da propriedade 6. Por exemplo, 7 sobre 5 elevado ao quadrado. Então aqui você eleva o de cima ao quadrado e o denominador ao quadrado. Aqui você pode desenvolver sempre, né? Eu não estou me preocupando em desenvolver as potências. Já foi visto na aula anterior, mas você pode desenvolver, por exemplo, 7 ao quadrado, a gente sabe que é 49, 5 ao quadrado é 25. Tá? Por exemplo, aqui, mais um exemplinho. Agora, A elevado a θ dividido por B elevado a menos beta, tudo isso elevado a n. Então, independente das letras, eu vou aplicar a mesma propriedade. Vou elevar o de cima e elevar o de baixo. Então, agora nós temos aqui que aqui é a potência de potência, então eu vou usar a propriedade 4, né? Então vai ficar A elevado a θn, estou multiplicando, né? E aqui é a mesma coisa, menos beta n, né? Menos beta vezes n dá menos beta n. Então agora a gente pode falar da sétima propriedade. Tá aqui, né? Sexta propriedade. Sétima propriedade é quando o expoente for negativo. Quando o expoente for negativo, a gente inverte a fração e o expoente passa a ficar positivo. Tá aqui, sétima propriedade. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, 2/3 elevado a menos 3. Então aqui a gente inverte a fração, 3 sobre 2, e o expoente que era negativo passa a ficar positivo. Aí a partir daqui você pode usar a propriedade 6, por exemplo. Bom, então nós teríamos aqui 3 ao cubo sobre 2 ao cubo.
né, que daria, por exemplo, se você quiser desenvolver as potências, 27 sobre 8. Tá? Então temos agora a oitava propriedade, que é quando o expoente for fracionário, né? Então, por exemplo, aqui A elevado a M sobre N. Então, toda vez que o expoente for fracionário, nós podemos transformar esse número numa raiz. Então, você bota a raiz aqui. E como é que você vai fazer essa transformação? O denominador da fração vira o índice da raiz. Então, aqui é o N. E o numerador da fração exponencia a base. Então, fica A elevado a M. Tá? Então, por exemplo, pegando aqui um exemplo. Por exemplo, 2 elevado a 5 a 2 quintos. Então, você transforma isso numa raiz. O índice da raiz é o denominador da fração, então aqui vai ficar 5. E o numerador da fração exponencia a base. Você pode até fazer aqui, por exemplo, 2 ao quadrado é 4, né? Então, fica a raiz quinta de 4. Tá? Podemos pegar um outro exemplo aqui. 3 elevado a 7 décimos, por exemplo. Então, você já sabe que isso é o equivalente a uma raiz, né? Então, você transforma aqui um radical, né? O índice da raiz é o denominador da fração, então aqui vira 10. E o numerador da fração exponencia a base, fica 3 elevado a 7. Tá? Então, agora a situação que nós queríamos abordar aqui é a seguinte, né? Isso aqui seria a oitava propriedade. A próxima situação é uma observação, né? Quando nós tivermos expoentes par e expoente ímpar. Tá? Então a situação é a seguinte: toda vez que o expoente for par, o número vai ficar positivo, o resultado. Então, por exemplo, 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado também é 4, vai ficar positivo. Quando o expoente for ímpar, você mantém o sinal da base. Então, por exemplo, 2 ao cubo, como 2 já é positivo, então vou manter o positivo, vai ficar 8. E menos 2 ao cubo, como aqui é menos, né? Então vou manter o sinal e 2 ao cubo é 8, então fica menos 8. Tá? E aí, após falarmos isso, eu queria só chamar a atenção de vocês, tomar cuidado. Aqui uma situação que o pessoal costuma errar muito em expressões, que é a seguinte: menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 entre parênteses ao quadrado. Tá? Isso aí tem que tomar bastante cuidado. Que nessa primeira situação aqui, quem está elevado ao quadrado é só o 2, tá vendo? Então, o 2 ao quadrado é 4, com esse menos aqui de fora, fica menos 4. E aqui quem está elevado ao quadrado é o menos 2. Então, como o expoente é par, toda vez que for elevado a um expoente par, fica positivo, né? Então, aqui dá 4. Tá? Então, tome bastante cuidado com essa situação que pega o pessoal em questões de prova. Tá? Então, é isso. Espero ter ajudado vocês aí de alguma maneira. Continue acompanhando aí a série de embasamento numérico. Também temos lá o canal do Telegram, que vai estar na descrição do vídeo, onde eu posto listas de exercícios, o pessoal pode praticar um pouco mais. Um abraço a todos aí e até a próxima.